Não falei que era rapidinho? Nós já estamos de volta agora com o segundo bloco do TVB Entrevista e continuamos aqui. Estamos no agosto dourado aí e a amamentação é imprescindível para as crianças, não é isso, Sandra? Para as crianças e para as mães. O aleitamento materno tem um papel importante na composição do sistema imunológico das crianças. A criança, quando nasce, ainda não tem as suas vacinas, então não tem anticorpos próprios. Então, o aleitamento materno ele permite a passagem dos anticorpos que a mãe já formou para esse bebê, então é o primeiro fator de proteção, ajuda a reduzir as infecções nessa primeira infância, os quadros de anemia, reduzir a morte súbita do lactente, que é quando o bebê engasga no berço, ajuda a melhorar o desenvolvimento do sistema gastrointestinal desse bebê e adaptar ele para depois receber os alimentos, melhora o corpo da mãe, o retorno ao organismo depois do parto, a vinculação. A gente poderia ainda abrir uma lista imensa de benefícios para os dois. E sem contar que o aleitamento materno em si, ele é um ato ecológico, a gente está economizando o meio ambiente também. Sem contar que o benefício, né, o benefício para a criança. Uma coisa que eu ia te perguntar, Sandra, existe uma idade X? Não, tem que amamentar até 1 ano, até 2 anos, eu já ouvi falar aí de crianças que foi longe mamando. Foi, mamou mais tempo. Não existe um tempo fim exato para todo Sim, mundo. O que nós temos de recomendação é que o aleitamento materno exclusivo, ou seja, só o leite materno, seja até os 6 meses e a partir dos 6 meses se faça a introdução alimentar. Só que até 6 meses exclusivo e até 2 anos ou mais complementado. Ou seja, a partir dos 6 meses não quer dizer que tem que te retirar o leite materno e botar os alimentos. É o leite materno complementado com os alimentos de entendi. maneira gradual. Então, até os 6 meses, a criança não vai precisar receber água, não vai precisar receber chá, suco, nem qualquer outro tipo de alimento. É lógico que numa condição em que a criança possa ser amamentada, se por algum motivo ela precisar usar algum substituto, aí nós estamos falando de uma outra questão. Mas em caso do aleitamento materno, é só o leite da mãe até os 6 meses e complementado até 2 anos ou mais. Porém, se chegou aos 2 anos, a mãe entendeu que dá para continuar, ela pode continuar amamentando o seu bebê. Nós sempre tomamos o cuidado de que essa não seja uma decisão unilateral ou de que alguém decida por essa mãe e esse bebê. A gente precisa discutir caso a caso essa questão de amamentar até que idade. Se a mãe se sente confortável, se ela consegue descansar, se ela consegue manter a sua rotina com o bebê amamentando mais tempo, se ela se sente bem e o bebê também, ela pode postergar esse aleitamento materno. Então é uma decisão que a gente sempre discute com essa mãe, para que esse desmame também aconteça de maneira gentil. Eu, por exemplo, amamentei até 2 anos e 4 meses e o meu filho deixou, não foi uma decisão minha. Sim. Ou seja, a gente foi postergando até o momento que entendeu que dava, que funcionava e ok. Assim como tem mães que conseguem amamentar até os 3 anos. Então, é uma decisão muito daquele binômio, daquela mãe, daquele bebê e daquela circunstância. Não há um impedimento para esse aleitamento. É, como é que você trabalha essa questão de orientação para as mães de primeira viagem? Como é que é trabalhar isso? O que eu diria para as mães de primeira viagem é sempre buscar uma informação de fontes confiáveis, ou seja, o profissional de saúde, os documentos que são referência, como o Ministério da Saúde, pessoas que discutam com seriedade o tema. Se a gente procurar na internet, a gente vai achar muita coisa, muita informação. E por vezes a experiência de alguém não foi positiva e há o compartilhamento dessa experiência que aconteceu de uma maneira muito negativa. Nós precisamos entender que cada uma vai vivenciar esse processo de uma maneira diferente, né? Então, buscar ao longo do pré-natal, conversar com quem está fazendo pré-natal, ir perguntando, tirando as dúvidas, ler. É muito importante buscar essas informações e fazendo a leitura em caso de dúvida, conversar com o profissional. Na hora que a mãe tem o bebê lá na maternidade, são 2 dias, 3, de uma mudança muito grande.
E é muita informação, mas que ela se permita ir perguntando, que o profissional faça o suporte e depois que ela volta para casa, ela saber que ela tem um espaço de suporte na unidade básica de saúde, que ela tem o espaço do banco de leite, por exemplo. Então, ela tem meios de buscar esse suporte, que ela não se veja sozinha nesse momento. Porque as dúvidas vão aparecer quando a gente está, de fato, aleitando, amamentando o nosso bebê. Então, para uma mãe de primeira viagem, as dúvidas são imensas. Eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que o meu bebê vai mamar certo? Eu vou ter leite suficiente? Tem os mitos? Tem inúmeros mitos. A gente poderia fazer um dia só de mitos, mas o principal, leite fraco. Ah, mas o seu leite é fraco, o seu bebê não ganha peso. Isso é um mito. A gente fala que cada mãe produz o leite para o seu bebê, então ele vai ser na quantidade necessária. A melhor métrica para a gente olhar que um bebê está se desenvolvendo não é só o peso, é o comprimento desse bebê, é o desenvolvimento neurológico, então os marcos do desenvolvimento, é observar que esse bebê, ele dorme, ele chora, ele reage, ele vai respondendo aos estímulos e também, é lógico, ganhando peso. Então, essa história de dizer que existe um leite fraco não é algo que a gente fale, especialmente para uma mãe que está amamentando. Não existe leite fraco. E eu falo que a caderneta da criança, onde mostra as curvas de crescimento, é a melhor forma de mostrar, está aqui a prova de que está indo tudo bem. E é importante o acompanhamento dessa criança no posto de saúde para que a gente possa, inclusive, acompanhar esse desenvolvimento e dar esse parâmetro. Está tudo bem? Não está? Precisamos ajustar? Vamos acompanhar mais um videozinho aí? Acho que tem mais um videozinho. A gente pode falar um pouquinho, olha só. Que imagem bonita também, né? Tá. Um bebê muito tranquilo. É, né? O peito da mãe tem um cheiro que exala um cheiro, né? Muito parecido com o que tem dentro do útero, então é um ambiente de conforto, de calmaria. Tem o som do coração que esse bebê ouviu por 9 meses. Tem o calor da mãe. O que a gente observa esse bebê sugando, né? Abocanhando toda a areola, conseguindo fazer uma sucção boa. Vai sugar um pouquinho, vai parar. Aqui também. Uma cena bonita, né? Descansando, volta a sugar, a gente observa que ele movimenta toda a região da face, ajuda a desenvolver a fala, a deglutição, adapta melhor a formação de mandíbula também. Então, todo esse movimento depende de um esforço grande, mas tem um motivo de ser. Que bacana, muito show, show de bola. Isso aí, muito importante, né? Essa questão da amamentação. Por isso essa campanha forte que vocês fazem, né? Exato. E que a gente faz também ao longo do ano, mas que em agosto Agora a gente... com mais mais ênfase. ênfase, isso. Como é que funciona esse banco ali de doação do leite? Porque tem mães que têm bastante leite, né? Isso. E daí, como é que funciona isso? O banco de leite humano, aqui da maternidade, ele faz o atendimento das mães que estão internadas na maternidade e aquelas que não estão, que tiveram seus bebês em outras instituições ou mesmo que já têm alguns dias. Hoje o banco tem um atendimento 24 horas, então se ela tiver alguma necessidade, ela pode buscar o banco de leite. Geralmente a gente também faz o agendamento, porque existe uma médica neonatologista que faz o suporte também. Se for uma situação muito crítica, ela consegue fazer uma consulta, avaliar o bebê, avaliar a mamada, né? E o banco de leite, ele recebe também a doação de leite humano. Então, por exemplo, se essa mulher amamenta e ela observa que mesmo o bebê tendo mamado bem, está descansado, ainda está sobrando muito leite na mama, ela pode extrair para fazer essa doação. Quando ela decide doar esse leite, ela não precisa ir todo dia até a maternidade. A maternidade tem uma rota de recolhimento desse leite na casa da doadora. Essa mulher ela passa também por exames que a gente fala sorológicos para identificar se não há uma infecção, Sim. nada que comprometa o bebezinho que vai receber o leite, né? Da mesma forma que esse leite passa por um processo de pasteurização, a maternidade fornece um kit. Nesse kit há sempre também uma orientação, né? Usar uma touca, uma máscara, lavar as mãos para retirar esse leite.
Esse leite ele era armazenado em um frasco de vidro que seja de boca larga, que não seja um vidro com vilosidades, com relevo por dentro, né? E que ele tenha uma tampa plástica para fechar. Esse vidro ele é lavado com sabão neutro, a maternidade esteriliza e entrega para as mães doadoras, mas se não tiver ou, enfim, terminou o que já recebeu, ela pode ferver esse vidro numa água quente, levantou a fervura, deixa 15 minutos e depois põe para secar de boca para baixo. Na hora da extração, ela pode ter um outro vidro, por exemplo, um copo de vidro que ela também tenha fervido. Ela vai higienizar a mama, seu bebê já mamou, ela higieniza a mama e vai extrair esse leite. Coloca nesse vidro e vai levar para o freezer. A partir do momento, agora eu extraí, está lá no freezer. Daqui 8 horas eu vou retirar de novo. Eu vou retirar num copo e vou lá e vou preencher aquele vidro que eu já comecei. Quando o vidro encheu, a maternidade tem uma comunicação com essas doadoras, elas avisam, ó, tem um vidro, tenho 2. E eles passam na rota e fazem a retirada, porque esse leite tem que ir congelado para a maternidade, para poder ser utilizado. Meu Deus, que trabalheira. É um trabalho, mas quem está na outra ponta Pois é é. assim um ato louvável que tem um valor maior que qualquer dinheiro. Porque esse leite que é doado lá na maternidade, ele vai para os bebezinhos que estão na UTI neonatal. Então, bebezinhos que às vezes a mãe, pelo processo de um parto prematuro, ou mesmo que não conseguiu efetivar a amamentação ainda, um frasco pode ajudar a amamentar até 10 bebês num dia. Ou seja, para aquele bebezinho que está lá, é de fato um ouro líquido, né? Meu Deus, eu fico pensando assim na trabalheira que dá, né? Porque, e nesses casos assim que, como é que funciona? Às vezes a mãe tem leite, mas na hora de tirar dói, né? Tem algumas coisas que acontecem ali, né? Tem algumas questões que geram a dor na amamentação. A principal delas é quando machuca o mamilo e, na maioria das vezes, porque o bebê pegou de maneira inadequada. Isso é um ajuste de posição de pega com um suporte que consegue se corrigir e resolver. Nos primeiros dias, a mamada ela vai ter uma sensação dolorosa um pouco mais presente, mas não é nada insuportável, né? Mas quando acontece a fissura de fato, ela vai doer um pouco mais. Então, a orientação é distrair um pouco o leite, molhar esse mamilo e ordenhando um pouco, amolecendo a parte anterior da mama, para depois oferecer para o bebê. E também não deixar o bebê chorar desesperadamente que está com fome para levá-lo ao peito. Começou a dar sinais que está com fome, levou a mão à boca, está sugando, já levar ao peito e aproximando com ele ainda calmo. Outra questão também é o peito quando ele está muito cheio de leite. Isso gera um dolorimento porque vai comprimindo também terminações É o nervosas. que falo Então, é o que falo de empedramento? empedrado, isso. Não só por ele estar cheio, mas quando ele está muito cheio e a gente não esvazia, é como se eu deixasse um copo de leite em cima da bancada. Ele vai coalhar, ele vai coagular. Na Nossa. mama, ele paradinho ali, ele faz o mesmo processo. Então, o que a gente faz para retirar? O empedramento em si, ele não gera uma dor grande, um desconforto. Então, a mulher, ela vai massageando a mama, extraindo esse leite e também dando para o seu bebê mamar, e ela esvazia essa mama, passa. O que não se recomenda fazer quando a mama está muito cheia ou até empedrada é ir para o chuveiro quente. Na hora vai relaxar, vai aliviar, mas quando ela sair do banho vai estar produzindo mais leite. Então vai aumentar a dor. Então nesse momento o banho quente não para aliviar. Pode colocar água quente nas costas para relaxar, mas não na mama. É, de fato, ordenhar, retirar e deixar que o bebê mame também. E essa produção, Sandra, de leite, tem mulheres que produzem com mais facilidade, outras com menos leite, outras mais? Como é que é isso? Isso quem vai demandar e dizer se está indo ou não está indo é o bebê, né? Ele vai sinalizar, estou precisando de mais leite, estou precisando de menos, vou mamar mais frequente porque a produção da minha mãe baixou um pouco, isso acontece também. Mas existem alguns fatores que influenciam na produção de leite, como, por exemplo, o estresse materno. Então, uma mãe que fica ouvindo toda hora, o seu leite é fraco, seu leite não está dando conta desse bebê, esse bebê só chora, você não vai conseguir aguentar.
E fica ouvindo essas informações, ela vai absorvendo isso. E isso vai minando, vai gerando um estresse e vai implicar na produção de leite. Então, essa mãe não deve ouvir esse tipo de comentário e sim reconhecer que o trabalho que ela está fazendo é um trabalho importante, é um momento de dedicação, então que a gente ofereça um copo de água, que a gente deixe ela descansar também, que a gente seja o suporte. Ela estando tranquila e relaxada, ela vai conseguir produzir esse leite. E é lógico, ao longo desses 6 meses, a produção oscila. Lá por volta de 2, 3 meses, a gente percebe que a produção mudou um pouco, diferente do começo, que a gente está com a produção muito maior, que o bebê demanda mais, que no final da madrugada a mama está mais cheia, e é o momento ideal porque tem hormônio do crescimento, então é importante dar de mamar. Ao final da tarde, a mama está mais murcha, mas está produzindo leite. Não é estoque, é produção constante. Então, essa oscilação é normal. Mas às vezes as mulheres esperam que a produção esteja em alta o tempo todo, né? Então, é acalmar, deixar as coisas fluírem. E acho que é importante também falar que se em algum momento alguma mãe não pôde amamentar ou não conseguiu continuar com a amamentação, ela não deixa de ser uma mãe tão importante quanto as outras. Meu Deus, a gente ia falar muito tempo aqui ainda, já estou mandando ir para o intervalo. Sandra, muito obrigado pela sua participação aqui. Sandra Obrigada. Paradino, as portas da TVBS sempre estão abertas para vocês aqui, tá bom? Muito obrigada. Vamos para um intervalinho, já voltamos rapidinho.